Olá, galerinha, tudo bem? Dando continuidade ao assunto que estamos tratando já nas últimas aulas, hoje vamos abordar o tema especiação, que nada mais é do que a formação de uma nova espécie. A aula de hoje vai ser bem tranquila, vai ser bem rápida, porque é um assunto bem fácil a gente conseguir entender, tá? Então a gente tem que ter em mente alguns conceitos que utilizamos quando falamos de evolução para que a gente consiga abordar de uma forma eficiente esse processo de especiação, tá ok? Então vamos lá. Especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. Então a gente tem que ter isso em mente, que é a formação de duas ou mais espécies a partir de uma espécie pré-existente. Alguns processos são necessários, alguns processos vão ocorrer para que ocorra essa formação de uma nova espécie, tá? E aqui, ó, o evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo. Então, o isolamento, o fato de não conseguir reproduzir entre si, os indivíduos reproduzirem entre si, é um fato crucial necessário para que ocorra o processo de especiação. Essa especiação pode ocorrer de uma forma simples, como, por exemplo, o surgimento de uma barreira, ou então sem que ocorra esse surgimento dentro da própria espécie, dentro daquela própria população, pode ocorrer algum processo que leve a um isolamento reprodutivo, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de especiação para a gente poder iniciar nas classificações. Inicialmente é uma única espécie de mosca de fruta. Aí aqui, todas iguais. Essas moscas de frutas foram separadas em dois grupos diferentes. Um grupo é alimentado à base de amido somente, e outro grupo é alimentado à base de maltose. Com o tempo, essas moscas sofrem transformações, porque a pressão ambiental, a seleção ambiental é diferente nesses dois grupos, tornando então espécies diferentes. Quando elas são colocadas novamente juntas, não ocorre mais o processo reprodutivo entre elas, porque vai haver uma preferência de acasalamento entre as moscas de uma mesma espécie. Tá? Então a gente percebe que ocorreu uma formação de uma nova espécie a partir daí. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que ter em mente. O isolamento reprodutivo é um fator crucial para que aconteça esse processo de especiação. Tá? Então, seguindo, já definimos o processo, o que é especiação. Essa especiação ela pode ser classificada, a gente vai ver três tipos de classificações: alopátrica, simpátrica e parapátrica. Tá? A especiação alopátrica ela é a mais comum que a gente utiliza para estudar, tá? E ela também acaba sendo a mais aceita, digamos assim. A especiação alopátrica diz respeito à especiação por isolamento geográfico, tá? Então, de alguma forma, ocorreu uma separação dentro de uma população. A gente tem aqui uma população de peixes, por exemplo. Em algum momento da história, ocorreu uma separação. Então, ocorreu essa subida desse montinho aqui de areia, e esse montinho de areia permitiu que separassem essa população única de peixes em dois grupos diferentes. A pressão ecológica nesse espaço aqui do laguinho é diferente da pressão ecológica desse espaço aqui. Ah, pode ser que aqui tenha mais alimento, pode ser que aqui do lado de cá tenha, sei lá, mais sol. São pressões ambientais diferentes. Então, são situações diferentes. Aí o que acontece? Isso faz com que o organismo do lado de cá evolua, desenvolva de uma forma diferente dos organismos do lado de cá. Aí o que acontece? Esses daqui vão reproduzir entre si e esses de cá também reproduzem entre si. Ao longo de muitas gerações, quando ocorre novamente o encontro dos dois lados, você percebe que não há mais a reprodução entre eles. Por quê? Porque vai ocorrer uma preferência por um grupo de uma mesma espécie, uma vez que as características semelhantes favorecem isso, tá?
Então, na especiação alopátrica, ocorreu uma separação geográfica, um isolamento geográfico, impedindo então o fluxo gênico, impedindo então a reprodução entre esses dois grupos. A pressão ambiental é diferente entre esses dois grupos, então eles evoluem de forma diferente. Tem um outro processo que a gente chama de efeito fundador, ou especiação peripátrica. É um tipo especial de especiação que ocorre quando um pequeno grupo de indivíduos separa-se da população grande original. Então, tem um pequeno grupo, tem uma população original grande. Essa população original grande, ela se separa, de alguma forma, ela se separa essa pequena população, de alguma forma, se separa dessa população grande. O que acontece é que, como essa população é pequena, então, se as condições não forem suficientes para manter o desenvolvimento, essa pequena população ela tende a se extinguir. Tá? Mas quando a população é pequena e ela vai para um local que permite o desenvolvimento, essa população pequena ela acaba fundando, colonizando aquele local. Tá? E ocorre da mesma forma. Como acabam ficando distantes uma da outra, acaba ocorrendo então o isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Tá? Então, essa é a especiação alopátrica. Especiação simpátrica. Na especiação simpátrica, ela vai ocorrer aqui, ó, sem que haja separação geográfica. Tá? Então, não é necessário que ocorra a separação geográfica para que ocorra a especiação, para que ocorra a formação de uma nova espécie. O que vai acontecer? Ocorre a reprodução entre os indivíduos desse local, dessa mesma população. Tá? Então, ocorre a reprodução entre eles. Em algum momento, os indivíduos que estão localizados aqui no centro, aqui né, dessa população, acabam evoluindo de uma forma diferente. Por reproduzirem mais entre si, somente reproduzindo entre eles, pode ter ocorrido algum erro na divisão, uma mutação, algo relacionado à genética, ocorreu uma alteração nesse código genético, e essa alteração, então, no código genético fez com que esses indivíduos evoluíssem de uma forma diferente. Tá? Então, na especiação simpátrica, ocorre a evolução sem que ocorra a separação geográfica. Tá? E a partir disso, então, a partir dessa especiação simpátrica, vem a ocorrer o isolamento reprodutivo. Acabam não conseguindo reproduzir com os outros indivíduos daquele local, tá? Uma vez que são espécies diferentes. Pode até ocorrer a formação de híbridos em algumas vezes, porém acaba sendo mais comum ocorrer dessa forma, o isolamento total. E a última especiação que a gente vai ver hoje é a especiação paripátrica. Essa especiação paripátrica ela vai ocorrer da seguinte forma. Existem duas populações vivendo em áreas contíguas. Tá? Essas duas e sem diferença ecológica. A pressão desculpa, com diferenças ecológicas. Aí o que acontece? Só que o que não há é uma barreira separando. Então vamos lá. Eu tenho uma espécie aqui, eu tenho uma espécie do lado de cá. Tá? Uma verde, a gente vê aqui que é uma azul com bolinha. Na região central, na região de encontro dessas duas espécies, acaba ocorrendo a formação de híbridos, indivíduos híbridos. Esses indivíduos acabam reproduzindo um com o outro, o verde com o azul, acaba formando indivíduos híbridos. Geralmente, nesse caso de especiação paripátrica, esses indivíduos híbridos aqui do meio, eles acabam servindo de uma barreira, como se fosse uma barreira, porque eles acabam impedindo o fluxo gênico entre esses indivíduos aqui. Tá? Então, na especiação paripátrica, são duas populações que vivem em áreas contíguas, sem que haja o isolamento geográfico. Tá? Então, aí o que acontece? Nesse caso aqui, então, ocorre a formação de indivíduos híbridos, e esses indivíduos híbridos podem funcionar como uma barreira, mas não uma barreira geográfica, uma barreira reprodutiva. Tá? Tudo bem? Então é bem tranquilo a gente estudar essa questão de especiação. Foram só três exemplos importantes para a gente conseguir fixar bem essa questão de especiação. Tá?
tá? Aí eu coloquei aqui um desenho mostrando mais ou menos como que funciona. Esse primeiro caso aqui é a especiação alopátrica, era toda uma população, tudo amarelo, ocorreu então uma separação, pressão ambiental diferente nos organismos, para os diferentes organismos. Aqui do lado de cá tem uma pressão, do lado de cá tem uma outra pressão, e depois de um tempo pode ser que essa barreira desapareça. Então, quando se juntem as espécies novamente, eu tenho dois grupos completamente distintos. Aí você para e pergunta, mas por que essa espécie aqui que era amarela, ela não ficou mais amarela, as duas mudaram de cor? Porque o que garantia essa espécie aqui ser amarela era todo o fluxo gênico que ocorria aqui. Como deixou de ocorrer o fluxo gênico, a pressão ambiental se tornou diferente, então ela não pode, ela acaba ocorrendo alterações, porque reduzi o fluxo gênico, mudei a pressão ambiental. Então ocorre alterações nos dois indivíduos, tá? Nas duas populações. Aqui nesse caso, nesse meio aqui, acaba ocorrendo pode ocorrer a formação de indivíduos híbridos, tá? Nesse meio. Aí vamos lá. Esse caso aqui é especiação paripátrica. Então temos espécies vivendo em ambientes contíguos sem separação geográfica. Aí ocorre a formação de indivíduos híbridos. Esses indivíduos híbridos eles acabam funcionando com uma barreira, mas não a barreira geográfica, mas sim uma barreira reprodutiva. E temos aqui os casos de especiação simpátrica, que dentro de uma população, em algum momento, ocorre uma formação de um grupo diferente, tá? Um indivíduo diferente, alterando assim então a característica daquela população. Tá ok? Então são esses casos de especiação bem tranquilo a gente conseguir entender, tudo bem? Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo depois. Tchau, tchau.